Engano satânico nos últimos dias. Temperamento, talento, compaixão, mesmo as ações generosas e bondosas podem assim se tornar armadilha de Satanás para levar as pessoas ao princípio da ruína. Temperamento, talento, compaixão, mesmo as ações generosas e bondosas podem assim tornar-se armadilhas de Satanás para levar as pessoas ao princípio da ruína. Educação, página 150, livro de Ellen White. Então não baseie sua fé em talentos das pessoas, compaixão das pessoas, mesmo as ações generosas e bondosas. Satanás pode estar por trás. Se o que essas pessoas falam não corresponde, ou assim diz o Senhor, desconfie. Um fato importante que a irmã White deixou aqui para nós, ela fala o seguinte nesse texto. Estou lendo Eventos Finais, no capítulo 11, na página 96. Até mesmo da igreja adventista, até mesmo dentro da igreja, enganado está quem acha que mesmo dentro da igreja não corre perigo de cair nos enganos de Satanás. Temos muito mais a temer do que vem de dentro do que de fora. Temos muito mais a temer do que vem de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Parece meio contraditório. Os incrédulos têm direito de esperar que os que afirmam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe de pessoas para promover e honrar a causa que representam, por meio de uma vida coerente, exemplo piedoso e sua influência ativa. Os incrédulos, meus queridos, eles têm o direito de cobrar uma vida coerente, de cobrar um exemplo piedoso da parte dos membros que são batizados nessa igreja. É por isso que eu, meus irmãos, eu sou da linhagem de pregar o evangelho, com certeza, sem sombra de dúvida, mas acima de tudo viver o evangelho. Vivam o evangelho primeiro, para depois pregar aos outros. O maior sermão é uma vida coerente, um testemunho pessoal. As pessoas às vezes elas não vão escutar o que a gente fala, mas sim o que a gente faz. Vivam para depois pregar o evangelho. Esse é o meu parecer sobre o assunto. Aqui Ellen White também nos advertiu sobre falsos reavivamentos. Olha, o que eu percebi, meus queridos, nessa leitura é muito impressionante. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo o raciocínio. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. Ou seja, tem pessoas sinceras nas igrejas evangélicas, nas católicas, nas espíritas. Sim, o maior número dos salvos, a irmã White diz que estão em outras religiões, em outras denominações, nas igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. Ele sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele promoverá um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitam a verdade pensem que Deus está com eles. Ou seja,
Satanás fará um despertamento nessas religiões. É o que a gente vê hoje em dia, falsos milagres, falar em línguas. Satanás está por trás, fazendo com que essas coisas aconteçam para prender as pessoas, para elas acharem que Deus está ali, que não precisa de mais nada. Agora eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesses versículos lidos a seguir. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhada desde os tempos apostólicos. Vou repetir. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor. Notem que agora está falando diretamente ao povo do Senhor, a igreja adventista. O alto clamor, a chuva serôdia. E o inimigo deseja impedir essa obra. E ele também deseja impedir essa obra do alto clamor. E antes que chegue o tempo para esse movimento, ou seja, o alto clamor, ele se esforçará para evitá-lo, introduzindo uma contrafação. Amigo, o assunto mudou. É dentro da igreja. Porque Satanás ele vai fazer uma contrafação, como se uma chuva serôdia falsa estivesse caindo dentro da igreja. Agora notem o que ela falou. Nas igrejas que conseguir manter sobre o seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. E surgirá algo parecido como um grande interesse religioso. Ou seja, algumas igrejas, ou muitas igrejas adventistas, ele vai manter sobre seu domínio, fazendo parecer que a bênção especial de Deus foi derramada, e surgirá algo parecido como um grande interesse religioso. Isso falando da igreja. Preste atenção. O que vai acontecer nesse movimento religioso que Satanás vai fazer? Parecido uma chuva serôdia, almas, muitos batismos emocionais, nada sólido, superficial. Notem o que ele vai fazer. Há uma agitação emotiva. Emoção, uma mistura do verdadeiro com o falso. Ele vai falar muita verdade, mas vai colocar um pouquinho de falsidade para enganar. Muito apropriado para desviar. Contudo, ninguém precisa ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza desses movimentos. Onde quer que as pessoas negligenciem o testemunho das Escrituras, preste atenção, desviando-se das verdades claras que servem para provar comprometimento e que exigem a renúncia do mundo e do próprio eu, podemos estar certos de que a bênção de Deus não está ali. Amigo, como você consegue discernir esses movimentos que eu acredito que está permeando com toda a força até dentro da igreja? Sabe como? Esses movimentos, se eles não exigirem a renúncia do mundo e do próprio eu, pode estar certo de que a bênção de Deus não está ali. E às vezes, não criticando, porque quem sou eu para criticar? Mas pegue isso como uma exortação. Vemos muitos movimentos, mas não vimos falando de renúncia do mundo, do próprio eu. O sábado foi esquecido. Parece que se hoje em dia se falar em sábado, a pessoa já fala que é justificação pelas obras. A lei também está sendo pisada aos poucos.
nós vemos muito emocionalismo, não vemos renúncia do eu, do mundo. Vemos também pessoas de posições, pastores de intelecto altíssimo, que é fácil de influenciar as pessoas dizendo que isso ou aquilo não tem nada a ver. Pessoas de renome, pessoas de porte dentro da igreja, falando que futebol, filme, essas coisas não tem nada a ver. Mas, querido, se esses movimentos não exigem a renúncia do mundo e do próprio eu, podemos estar certos de que a bênção de Deus não está ali, diz Ellen White. E ela também fala a respeito da música. A música se torna uma armadilha. Notem que ela fala que a música ia se tornar uma armadilha. Eu não estou exagerando, eu estou apenas exortando. As coisas descritas como ocorrida em Indiana, o Senhor me revelou que se tornaria realidade imediatamente antes do fim da graça. Ou seja, tinha ocorrido em Indiana um congresso que teve na época de Ellen White, coisas estranhas no que diz quesito a música, e ela falou que ia ocorrer também dentro da igreja antes do fim do tempo da graça, ou seja, nos dias em que nós estamos vivendo. Continuando a leitura, tudo que é estranho será exaltado, haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles para tomar decisões corretas. O barulho atordoante fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. Ou seja, o barulho atordoante fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças dos agentes satânicos misturam-se com o estandalhaço para provocar um carnaval. E isso será chamado ação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado também acontecerão no futuro. Não pensem que não vão acontecer. E até mesmo dentro da própria igreja. Satanás fará da música uma armadilha devido à maneira pela qual é executada. Não demos lugar às práticas estranhas que realmente afastam a mente das profundas atuações do Espírito Santo. Não demos lugar a essas práticas, a essas músicas, esses rocks que estão penetrando dentro da igreja de Deus. A obra de Deus sempre, preste atenção, a obra de Deus sempre se caracterizou pela calma e a dignidade. Pela calma e a dignidade. Isso te fala alguma coisa? Pela música calma e a dignidade. Sem barulho, sem gritaria, uma coisa racional. Meus irmãos, Satanás, ele age através do engano. E ela fala um pouco mais atrás, ela fala assim, que ele está sobre o disfarce do cristianismo. Estamos nos aproximando do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está trabalhando como nunca antes através do engano. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Com uma intensidade incrível, está agindo com seus prodígios enganosos. E Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sobre o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Satanás, ele assume os atributos de um cristão. Como eu disse logo na entrada, gostaria de repetir de novo, ela fala que
como os espíritos dirão que têm fé nas escrituras sagradas e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Por quê? Porque os espíritos encarnados em pessoas, porque Ellen White, ela fala que Satanás leva muitas pessoas ao batismo para atrapalhar uns ele coloca como os extremistas, fanáticos, outros eles colocam como liberais, graça barata, reavivamento emocional sem reforma, e coloca também reforma sem reavivamento. Satanás está por trás dessas coisas e leva muitas pessoas para dentro da igreja através de batismo. Estamos enganados se acharmos que todo batismo significa que foi o Espírito Santo que levou. Porque nós estamos vivendo no fim dos tempos, irmãos, queridos amigos. E Satanás está agindo através do engano. Temperamento, talento, compaixão. Vou repetir, temperamento, talento, compaixão, mesmo as ações generosas e bondosas, podem assim tornar-se armadilhas de Satanás para levar pessoas ao princípio da ruína. Talento, você vê pessoas talentosas, muitas pessoas enganadas porque só dá crédito a pessoas talentosas. Há vídeo com muitas visualizações. Pode ser uma armadilha. Compaixão, pessoas que têm compaixão, mesmo as ações generosas e bondosas, Satanás pode estar por trás, sim, meus queridos. É um alerta que eu deixo para vocês, porque Satanás, ele engana, ele age através do engano. E mais na frente que ela fala de milagres. Milagres não provam coisa alguma. Temos nos aproximado de Deus, orando e pedindo iluminação divina, para que possamos saber que conhecemos o que é verdade, de modo que quando se manifestar o maravilhoso poder que realiza, prodígios, e o inimigo se apresentar como um anjo de luz, saibamos distinguir entre a genuína obra de Deus e a imitação dos poderes das trevas. Façam as reformas de saúde que Deus pediu para abrir a mente, para saber discernir entre o erro e a verdade, entre a verdade e o erro, entre o santo e o profano. Esse é um apelo que eu faço. Não baseie sua fé em milagres, porque Satanás ele vai fazer milagres nesses últimos dias, até mesmo dentro da igreja. O modo de Cristo trabalhar consistia em pregar a palavra e aliviar os sofrimentos por obras miraculosas de cura. Porém, fui instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. O servo de Deus hoje não poderia trabalhar por meio de milagres, pois serão realizadas falsas obras de cura, pretendendo ser divinas. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que foram operados. Não baseie sua fé em milagres. Ela fala, milagres não podem tomar o lugar da Bíblia. Às vezes achamos que nossa vida vai tudo bem, que oramos a Deus, devolvemos o dízimo, e está tudo tão tranquilo e acontece milagres, meu amigo. Baseie sua fé no assim diz o Senhor. Se acontecer, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Essa é uma mensagem que eu deixo de alerta para vocês. Não baseiem sua fé em acontecimentos, em milagres. Ela fala que Satanás, ele dá a impressão de que orações são respondidas. Às vezes precisamos de um conserto na vida, mas Satanás, ele faz com que algumas coisas aconteçam, algumas coisas boas, entre aspas, para falar com nós que nossa vida está totalmente bem. Mas desconfie. Baseie sua fé no assim diz o Senhor. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para os irmãos.
E no próximo vídeo eu vou trazer Enganos Satânicos parte 2. E vou gravar o 3 também. Porque eu gosto muito de exortar, alertar os queridos amigos, irmãos e visitantes. Que Deus te abençoe e divulgue esse vídeo em nome de Jesus. Amém.